Boa noite, igreja. Como vocês estão? Tudo bem? Esse frio, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com vocês essa noite, em cima dessa palavra. Eu sempre costumo dizer que as palavras que eu peço a Deus o direcionamento, primeiro elas falam muito comigo. E essa, com certeza, foi uma delas, que falou muito comigo. Muito sobre a centralidade das nossas vidas, o que a gente coloca no centro, enfim. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu queria começar orando pelas nossas vidas, orando pela vida de vocês, orando também para que Deus tenha liberdade no nosso meio, orando para todos aqueles que estão em casa nos acompanhando também. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos colocar esse culto, essa palavra no Teu altar, Senhor. Paizinho querido, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, pela liberdade, Senhor, de podermos te buscar, Senhor, de podermos falar sobre as coisas do Teu reino, Pai. Senhor, que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, liberdade na vida dos Teus filhos, Senhor. Abre as mentes e os corações, Senhor, que eles estejam prontos para ouvir, prontos para serem transformados pela Tua palavra, Pai. Eu te agradeço mais uma vez por mais esse domingo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Glória a Deus. Deixa eu só abrir minha água aqui, gente. Bom, o tema de hoje é por que fugir do pecado? É uma pergunta, né? Por que fugir do pecado? E para introduzir essa mensagem, eu queria trazer uma ilustração para vocês. Vocês já repararam numa ginasta sobre a trave? Ou sobre ou em um equilibrista, né? Aqueles que fazem travessias e tudo mais? Eu acho impressionante assim, a trave ela tem, não sei se todo mundo sabe, mas ela tem 10 centímetros ali de espaço onde a ginasta consegue colocar os pés dela. E elas fazem pirueta, enfim, né? Fazem uma série de coisas ali em cima. Os equilibristas, eles também fazem muitas coisas ali em cima de um arame, né? Que também é muito pequeno. Mas o que tem em comum entre essas duas atividades, vamos dizer assim? Quando a gente olha pro rosto, principalmente das ginastas, né? Que são competições e a gente tem as câmeras de TV ali sempre focadas nelas. Quando a gente vê o rosto delas assim, você vê concentração, você vê foco, né? Você vê que ela está ali e ela está pensando na série que ela vai fazer, qual é o próximo exercício. Elas têm algumas, né, tem regras ali que elas precisam cumprir, né? Algumas exigências que elas precisam cumprir em seus exercícios. A mesma coisa para o equilibrista, né? Aqueles que atravessam de uma montanha para outra, muitos metros de altura, eles estão sempre olhando lá para frente, um ponto fixo, né? Eles nunca estão olhando para o objeto da queda, vamos dizer assim. Você não vê uma ginasta olhando para a trave atentamente para ver se ela não vai cair. Você não vê o equilibrista olhando para o arame para ver se ele não vai desequilibrar. E por que eu trouxe essa ilustração? Aonde está o nosso foco? O que a gente tem pensado? O que tem sido o centro da nossa vida? O que tem sido o centro do nosso caminhar? Né? Será que a gente fica o tempo todo olhando pro objeto da nossa queda ali? Né? Que a gente fica olhando para a trave, se a gente vai encaixar o pé no lugar certo da trave e vai continuar caminhando e vai conseguir fazer o próximo exercício? Então é sobre isso que eu queria falar com vocês essa noite. Através das suas atitudes, né, através daquilo que você demonstra nas suas atitudes, através daquilo que você gosta de discutir, através daquilo que você gosta de ver, através daquilo que você busca, você tem o direcionamento do caminho que você está trilhando. Através das escolhas que você faz, você tem um caminho que você vai alcançar. Em 1 Coríntios 9, 24 e 25, diz o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade, correm, mas um só leva o prêmio?
Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então vai mais algumas perguntas para vocês. O que será que a gente tem buscado nas nossas vidas? Qual é o objetivo da nossa vida? Porque quando a gente traça um objetivo para a nossa vida, esse objetivo vai dizer qual o caminho que a gente quer trilhar. Eu tinha até colocado um exemplo, depois eu tirei, mas eu vou comentar. A gente, como brasileiro, a gente gosta muito de futebol e eu gosto de usar bastante exemplo de futebol. Desde que o Neymar, eu vou dar o exemplo do Neymar, desde que o Neymar saiu do Brasil para jogar na Europa, a gente vê que ele tem um objetivo claro, de ganhar o prêmio de melhor do mundo. E aí ele se esforça, foi para o melhor time, com os melhores jogadores, e aí agora ele mudou de time, enfim. Ele colocou um objetivo. E esse objetivo foi determinando cada uma das ações dele. Se você olha os outros grandes jogadores, Cristiano Ronaldo, Messi, você também consegue ver que eles também colocaram objetivos. Muita gente olha lá, por exemplo, para o Cristiano Ronaldo e fala, cara, ele não é o mais brilhante de todos. Mas se você for colocar na conta o esforço, se você for colocar na conta a disciplina, o quanto ele aprendeu a jogar aquele jogo, os espaços, os caminhos que ele tem que seguir ali dentro do jogo, você vê que realmente ele foi intencional em buscar o objetivo que ele tinha. Então, disciplina, obediência às regras, treinamento, determinação, fidelidade e constância são algumas das características que pessoas que estão buscando grandes objetivos, elas seguem. Todo grande atleta, atletas de alta performance, quando você vê, eles têm muitas dessas características. A gente usou o exemplo das ginastas ali em cima da trave, e a gente vê a quantidade de repetições e repetições e repetições que elas fazem de um exercício até elas chegarem ao que elas consideram a perfeição. Então, todas essas características são importantes para que a gente busque um objetivo. Mas qual será que é o nosso objetivo? Qual é o objetivo que você tem colocado para a sua vida? Essa pergunta eu vou fazer muitas vezes na noite de hoje. Essa pergunta eu vou fazer muitas vezes para que você reflita. Qual que é o seu centro ali? Qual que é a sua direção? Em que direção você está indo? Qual o destino que você vai chegar na direção que você está indo? Então, qual é o seu ponto fixo? Então, o equilibrista, ele olha lá para o ponto fixo dele que ele vai atravessar. A ginasta está lá focada nos exercícios que ela vai fazer. Qual é o seu? Essa palavra de hoje é uma palavra para a gente refletir bastante mesmo, tá? A gente tem um grande modelo na Bíblia, um grande modelo a ser seguido. Jesus tinha um objetivo. Ele tinha um objetivo a ser cumprido, que ele sabia que o Pai entregou a ele. Quais foram as atitudes que Jesus teve? Qual foi o caminho que ele trilhou para ele chegar no destino que ele tinha? Eu tentando procurar um adjetivo para o ministério de Jesus, eu diria que ele foi um ministério peito aberto e cabeça erguida. O que isso significa? O que significa um ministério peito aberto e cabeça erguida? Cara, você olha para o ministério de Jesus, ele é o tempo todo olhando para aquilo que está por vir. Ele está olhando sempre lá na frente. Ele está olhando aquilo que ele precisa fazer, aquilo que o Pai colocou para ele como objetivo. Ele não está olhando para os passos que ele está dando, como ele está dando esses passos. Ele está olhando lá na frente, ele está olhando as vidas que ele vai transformar. Ele está olhando para as pessoas que estão cruzando o caminho dele. E os passos que ele está dando são consequências daquilo que ele está buscando. Os passos que Jesus dá, cada passo que ele dá, é simplesmente uma consequência do objetivo que ele está buscando. Depois da sua morte e ressurreição, nós somos os beneficiados. Então ele tinha como objetivo assim, chegar
à cruz. Para quê? Para nos livrar do pecado. Para nos fazer livres de todas as cadeias. E a partir desse momento, o véu é rasgado e nós temos o livre acesso ao Pai. Amém? Nós temos o livre acesso àquele que nos coloca os objetivos perfeitos nas nossas vidas. Nós temos o livre acesso para aquele que deve ser o centro da nossa vida. E aí, como que Jesus transfere o seu poder e a sua forma de agir para nós? Ele nos manda um ajudador, que é o Espírito Santo. E quando Jesus nos manda um ajudador, Ele nos manda esse ajudador para quê? Ele nos manda esse ajudador para que nós fiquemos fugindo do pecado? Será que é só isso mesmo? É para isso que Ele nos manda o ajudador? Não. Ele nos manda o ajudador para que nós sejamos ainda mais parecidos com Ele. Ele nos manda o ajudador para que nós possamos agir como Ele agiu. Para que nós possamos ter um ministério peito aberto e cabeça erguida como Ele teve. Ele não nos manda um ajudador para que nós ficamos aqui olhando para os nossos passos, como a gente está andando, se eu estou indo mais para a direita ou mais para a esquerda. Não. Ele te manda o ajudador para que você ande como Ele andou. Amém? Mas vamos lá. Por que fugir do pecado? Por que fugir do pecado? E gente, essa palavra não é uma palavra que vai trazer a tão falada hipergraça, que agora você pode ver. Não, não é isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Essa palavra é sobre o seu objetivo. É simplesmente ficar livre do pecado? O seu objetivo é simplesmente andar direito? O seu objetivo é simplesmente ser honesto? Ser honesto, gentil, humilde. Uma vez eu vi uma postagem e isso me marcou bastante. E como eu falei para vocês, as palavras que eu gosto de trazer são aquelas palavras que primeiro falam comigo e geram alguma coisa dentro de mim. E uma vez eu vi que, cara, você ser humilde, você ser honesto, você ser gentil com as pessoas, isso qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. Nós temos sim que ser humildes, gentis, amorosos, honestos, mas nós também temos o Espírito Santo. Nós também temos que transformar. Nós também temos que mudar as vidas que passam nos nossos caminhos. Então esse ajudador, ele não vem só para que você consiga fugir à tentação do pecado, ou para que você viva olhando para aquilo que você pode ou que você não pode fazer. Esse ajudador vem para que você seja o cristão mais próximo possível de Jesus, que tenha peito aberto e cabeça erguida, que você esteja olhando sempre para frente, olhando para as pessoas que estão cruzando a sua vida e você consiga gerar algo nessas pessoas. Amém? Eu estou na introdução ainda, mas eu já vou responder a minha pergunta, que é tema de hoje. Será que a gente deve fugir do pecado? Sim, a gente deve sim. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Depois em 1 Pedro 5,8 diz que o diabo anda ao derredor. Então sim, a gente deve fugir do pecado. Mas não, ele não pode ser o centro da sua vida. O seu objetivo de vida não deve ser fugir do pecado. Mas onde que tudo isso começou? E por que que o pecado foi ganhando tanta relevância na nossa vida? Por que que o certo ou errado começou a ganhar tanta relevância? Então esse é o meu primeiro ponto, que é quando o pecado entra no mundo. Gênesis 3:22 diz lá: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, Trindade, conhecedor do bem e do mal. Com a queda de Adão e Eva, nós passamos a conhecer o bem e o mal. E como um coração caído, uma mente caída,
nós somos inclinados ao mal. Paulo diz, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu não quero, esse eu faço. Né? Então nós somos inclinados ao mal. Então a partir do momento que a gente conhece o bem e o mal, você conhece como que você pode prejudicar alguém. Como que você pode maltratar, como que você pode roubar, enfim. Todas essas obras da carne que estão lá em Gálatas 5, elas começam a entrar: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, enfim. Né, todas elas começam a fazer parte. Gênesis 4, 6 e 7 diz o seguinte: então lhe disse o Senhor, Deus está falando com Caim aqui: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O apóstolo Paulo diz que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Portanto, assim como luz e trevas não coexistem, espírito e carne, eles ficam nessa luta eterna aí, né? O espírito lutando contra a carne e a carne lutando contra o espírito. Cabe a nós dar mais espaço para um ou para o outro. Então, a partir do momento que o pecado entra no mundo através de Adão, o nosso coração se inclina para o mal. O coração humano se inclina para o mal. E aí aqui Deus está falando com Caim, e a gente conhece um pouco ali do Gênesis, sabe que a coisa ficou muito ruim, e aí Deus começa tudo de novo. Vem o dilúvio, Noé na arca, mas mesmo assim a gente ainda não se vê livre do pecado. O pecado ainda continua entre nós. Então você vê depois Sodoma e Gomorra, e você vê uma série de coisas acontecendo até chegarmos nos dias de hoje. Só que no meio do caminho, a gente tem o cuidado de Deus. A gente tem um Deus amoroso que cuida de nós. E Deus nos manda a lei. Então a lei mosaica, apesar de muitas pessoas acharem que não, é um Deus carrasco, é um Deus que... Não, a lei mosaica nada mais é que o amor de Deus por nós, um cuidado de Deus conosco. Então Deus cuida de nós e nos manda a lei para que nós tenhamos um proceder. Quando a gente vai analisar ali cada ponto da lei, se você for ver, cara, você vê que são coisas para o seu bem mesmo. Né? Que se todo mundo agisse conforme a lei mosaica, com certeza a gente teria vidas e pessoas caminhando muito mais próximos daquilo que Jesus foi, da forma como Jesus andou. Então, o meu segundo ponto aqui é a lei. Por que a lei? Porque a lei, ela nos mostra o quão inclinado a gente acaba sendo para o pecado, para o mal. Amém? Gente, não é para vocês ficarem semblante caído, essa palavra é para você, né, tomar posse e você seguir a sua vida de uma forma diferente. Amém? Então a lei mosaica vem como um cuidado de Deus para o seu povo, mas aí o que acontece? 1 Coríntios 15, 56, diz o seguinte: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Poxa, mas a lei não veio para nos ajudar, para cuidar de nós? E aí a gente vê aqui Paulo escrevendo aos Coríntios e diz que o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Todo mundo sabe o que é aguilhão? É algo claro para todos? Aguilhão, se você olha para uma lança, por exemplo, aguilhão é a ponta da lança. Por isso que ele fala aqui, o aguilhão da morte é o pecado. Porque pecado e a morte, elas estão ligadas. Porque se você pegar um pedaço de pau simplesmente e ir para cima de uma pessoa, você não vai matá-la. Mas se você tiver um aguilhão, você vai. O aguilhão também
é como o ferrão de um escorpião, por exemplo. O ferrão de um escorpião também pode ser chamado de um aguilhão. E aí a gente vê o quê? A segunda parte do versículo, a força do pecado é a lei. Né? Então, o que faz com que o pecado seja ainda mais forte e nos mate é a lei. Por que isso? Então, o que causa a morte é o pecado, mas o que faz com que o pecado nos mate é a lei. Por que isso? Vocês concordam comigo que se não existisse lei, não existiria pecado? Se não existisse lei, não existiria pecado, certo? Quem aqui já andou a 200 km por hora com o carro? Se você andar a 200 km por hora na Marginal, por exemplo, que é uma pista grande e tal, e que você até conseguiria chegar nessa velocidade, e você passar por um carro de polícia, o que vai acontecer? Ele vai atrás de você. Se ele medir sua velocidade, talvez você seja preso, você vai perder sua carta por um bom tempo, porque está escrito na lei que na Marginal você pode andar 90 por hora. Mas existem locais que você pode andar livremente de velocidade. Eu tive a oportunidade de uma vez de andar numa autobahn. E cara, você andar a 180 por hora na autobahn, você não consegue andar na faixa da esquerda. Simplesmente você não consegue, porque os carros ficam te dando luz, seta, enfim, todas as coisas para você sair da frente. Porque lá a velocidade, em algumas partes, né? A velocidade é liberada, então você não tem limite de velocidade. Todo mundo pode andar da forma que quiser. Mas por que existe, por exemplo, que na Marginal só pode andar 90 por hora? Porque lá tem um monte de caminhão, você tem um monte de carro, você tem moto, você tem uma série de coisas que a 200 por hora você não vai ter tempo de reação se algo acontecer ali na sua frente. Você tem um monte de saída, viaduto, enfim, todas essas coisas. Por isso você tem uma regulamentação de 90 km por hora. Se não tivesse nada disso, poderíamos andar a 200 na Marginal? Poderia ter uma nova regra que lá vai ser igual ao autobahn? Poderia, mas você tem ali uma regra que vai até 90 km por hora. Se não tivesse, você não teria multa. Você poderia andar a 200 lá e não teria problema. E aqui a gente traz esse paralelo para a lei. Então, se não tivesse lei, não existiria pecado, porque você não tem certo e errado, porque você não tem uma lei. Só que para que a lei foi colocada? Por que Deus entregou a lei para Moisés? Para cuidar de mim e de você. Para cuidar da nossa vida, para que nós tivéssemos uma vida melhor. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo. E nosso coração é inclinado para o mal. Para isso que serve a lei. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque senão você pode chegar à conclusão de que, então a lei é pecado. O que vocês acham? A lei é pecado? Não, a lei não é pecado. A lei é uma bênção. A lei é um cuidado de Deus. O problema não está na lei, o problema está no nosso coração. Por quê? A partir do momento que tem lá uma lei escrita que você pode fazer, que você deve ser dessa e dessa forma, o ser humano vai lá e tenta falar, então, mas se eu for do outro e do outro jeito, como que vai ser? O que vai acontecer? Né? Então, a partir desse momento, a partir do momento que a lei é instituída, começa a existir a questão do pecado. E a questão do pecado nada mais é do que uma desobediência a Deus. E aí, a partir do momento que começa a existir o pecado, começa a existir cadeias. E começam a existir cadeias malignas que te prendem de seguir a sua vida da melhor maneira. E você fica preso naquilo. E você fica o tempo todo da sua vida andando e olhando. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Não, mas aqui eu posso ir mais para cá. Não, eu posso ir mais para lá. Não, aqui eu estou no limite, aqui está tudo certo. Até aqui eu posso ir. Não, se eu tomar só uma taça de vinho não tem problema. Mas se eu tomar 2, talvez tenha. Se eu passar um pouquinho da velocidade não tem problema. Mas se eu passar muito aí, talvez seja... E aí a gente fica vivendo essa vida com esse foco, com esse centro. E por que eu digo que a lei é uma bênção? O nosso modelo é Jesus. E quando a gente olha lá Mateus 5, 17 e 18, diz o seguinte:
Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Cristo, através da sua obediência, ele pegou a lei, colocou debaixo do braço e falou assim: cara, ministério, peito aberto, cabeça erguida, transforma a vida das pessoas, ando conforme a lei, sem olhar para os meus passos. Sem olhar para o que eu estou fazendo, sem olhar. Quem cruza o caminho de Jesus, de alguma forma, ele transforma. Seja fazendo algo diretamente para aquela pessoa, seja impactando a pessoa com aquilo com que ele está fazendo. E cara, ser parecido com Jesus não é só para o apóstolo Lamartine, para o Ramon, para o Diego que está aqui na adoração, liderando esse louvor. É para mim e para você. É para todos nós. Esse ministério de peito aberto e cabeça erguida, olhando para frente para aquilo que Deus tem para nós, é para todos nós. Não é para um ou para outro. A lei só dá força ao pecado porque o nosso coração está inclinado à desobediência. Porque se todo mundo andasse como a lei não faria mais sentido e não existiria mais pecado. Amém? Então você vê como a lei é uma bênção? Porque se você andar como a lei perde o sentido justamente porque você não tem mais pecado. Portanto, eu vou para o meu terceiro ponto aqui, que é justamente por que fugir do pecado. Devido à queda e devido o homem ter essa inclinação ao mal, nós iremos lutar contra o pecado durante toda a nossa vida. Apesar de Jesus já ter morrido na cruz por nós, a gente vai lutar não contra o pecado, mas contra as tentações do pecado. Amém? O próprio Jesus lutou com o pecado. Se a gente olha lá, Mateus 4, 1-11 diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te para abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Glória a Deus. Então Jesus, ele foi tentado no deserto, e a gente vê o que é você tirar a centralidade do pecado. Porque em todo tempo, o diabo fala, o diabo vem o tentando com diversas coisas, e aí a gente começa a pensar, e como eu falei, falou comigo, né? A gente começa a pensar na nossa vida, mas a gente fala assim: pô Deus, mas 40 dias, 40 noites sem comer, será que pelo menos uma casquinha desse pão aqui eu não posso pegar? Então a gente fica ali, na nossa vida a gente fica: pô, mas será, Deus? Mas será que é isso mesmo, Deus? Porque a gente está preocupado em ser aprovado. Jesus não estava preocupado em ser aprovado. Jesus estava preocupado com o objetivo que Deus deu para ele. Deus deu um objetivo para ele e ele queria cumprir esse objetivo. De peito aberto e cabeça erguida. Ele não ia ficar olhando para as coisas pequenas, para as distrações do dia a dia. Porque o pão, o pináculo, os reinos, são todas as distrações. Porque o pecado nada mais é do que uma distração.
Porque ele vai te afastando, e aí de repente você se toca, e aí você se arrepende, e aí você volta para o caminho, e você começa a agir no seu ministério de novo. E de repente ele começa a te trazer uma distração, e cara, a gente tem algo a cumprir. A gente tem algo a cumprir aqui. Deus te deu um objetivo, e a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Como que Jesus via o pecado? Então a gente está no ponto aqui, por que fugir do pecado? Como será que Jesus tratava o pecado? E a gente vê que Jesus tratava o pecado de uma forma tão simples e rápida, que isso acaba gerando até algumas confusões de interpretação, de tipo, não, Jesus não se importava com o pecado das pessoas. Jesus não queria, ele queria a salvação das pessoas, mas tratar o pecado, que são as distorções que acabam aparecendo por aí. Mas não, o que Jesus estava mostrando com a forma dele, entre aspas, tratar o pecado, era que o pecado não é o centro da nossa vida. O pecado não deve ser o centro do teu ministério. E quando eu falo o teu ministério, a sua vida é o seu ministério. Alguns têm chamado para louvor, outros têm chamado para pregar, outros têm chamado para intercessão, outros têm para ação social, enfim, cada um tem muitas vezes um chamado para trabalhar dentro da igreja, para fazer algo para a obra. Mas posso te dizer uma coisa? A sua vida é o seu ministério. A vida de Jesus foi o ministério dele. E a sua vida é o seu ministério. Amém? Então como que Jesus viu o pecado? João 8:11 diz o seguinte: respondeu ela, a mulher adúltera: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Cara, é assim. É assim que Jesus trata o pecado. Lucas 7:47 e 48. Por isso eu te digo, perdoado lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoado são os teus pecados. Cara, Jesus não fica super tratando e falando, e não, e o pecado, e isso e aquilo. Cara, vai e não peques mais. Você se arrependeu? Alguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Não perde tempo com isso. Não perde tempo colocando o pecado, ou o certo ou o errado, no centro da sua vida. Jesus em nenhum momento fala sobre tratar. Jesus não dá relevância ao pecado, porque ele mesmo venceu o pecado. Jesus, ele nos deixou dois grandes direcionamentos, dois grandes objetivos. E por isso que eu digo que o teu ministério é a tua própria vida. O teu ministério é cada atitude que você faz é capaz de gerar transformação em alguém. Cada coisa que você fala, cada decisão que você toma, a forma como você se porta nas situações alegres e nas situações difíceis. Tudo isso é parte do teu ministério. João 13:34 é o primeiro direcionamento. Novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Esse é o primeiro objetivo que você tem. Amar o seu próximo. Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esses são os objetivos que Jesus colocou para você. Para você, para mim, para o apóstolo Lamartine, para o Ramon, para a Érica, para a pastora Lília, para todos nós. Esse é o centro da nossa vida. Esse deve ser o nosso ponto fixo do equilibrista, que você vai olhar para frente e vai ver aonde você quer chegar. É isso que você tem que buscar em todo o tempo. Assim como na ressurreição a gente pega o poder de Jesus através do Espírito Santo, cara, que nós possamos ser como Ele, que pegou esses dois mandamentos, porque antes dele dizer esses dois
antes dele traçar esses dois objetivos para nós, ele cumpriu isso na vida dele. Antes de traçar para nós, ele cumpriu, porque ele queria mostrar para nós que é possível. Sim, ele era o Filho de Deus. Sim, ele tinha acesso direto ao Pai. O que muda para você? Não muda nada. Não muda nada. Você tem acesso direto ao Pai. Você também é filho de Deus. Amém? Portanto, aqui é um versículo que eu particularmente gosto muito, porque ele fala um pouco sobre a importância de não estarmos com o pecado no centro da nossa vida. Então, por que fugir do pecado? Não quer dizer que você não deva. Quer dizer que existem muitas outras coisas que você tem para fazer, e o pecado vai ser totalmente secundário na sua vida. Romanos 6, 1-7 diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Repita, de modo nenhum. Poucas frases na Bíblia têm um ponto de exclamação. E essa tem. De modo nenhum. De modo nenhum, porque esse não é o nosso centro. Esse não é o objetivo da nossa vida. A gente, como um ministério peito aberto e cabeça erguida, a gente não vai andar pecando para mostrar como a graça de Deus é superabundante em nós. Ela é superabundante em nós. Mas esse não é o objetivo da nossa vida. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele e na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Amém? Portanto, nós que já morremos por pecado, por quê? Continuaremos vivendo dele. Continuaremos vivendo com ele como nosso foco, como nosso objetivo, como nosso centro. O objetivo da nossa vida é fugir do pecado? Não. Tira o pecado do centro da sua vida. Tire. Centralize a sua vida em fazer a diferença. Centralize em agradar a Deus e em buscar a Deus. Se você tiver essas coisas no centro da sua vida, o pecado vai ser totalmente secundário. Você não vai ter nem tempo para ele. Porque você não tem tempo para pensar nessas coisas. A gente conversa com muitas pessoas e aconselha e tudo mais. E a Patrícia, minha esposa, sempre fala assim: cara, você está sentindo que você vai cair no pecado? Liga um louvor, abre a Bíblia. Você está sentindo aquela tentação forte? Cara, abre a Bíblia e começa. Ou começa a orar, ou começa a escutar um louvor. Por quê? O Espírito luta contra a carne. A partir do momento que você começa a ativar o Espírito dentro de você, não tem espaço para o pecado. O Espírito é muito maior do que as obras da carne. As obras do Espírito são muito maiores, são muito mais poderosas. Cabe somente a nós ativarmos e colocarmos essas obras no centro. Amém? Então vamos lá. Você não vai ter tempo para o pecado. Não tenha vergonha do Evangelho da salvação. Busque os objetivos que Jesus colocou para você, que é amar o próximo como a ti mesmo e de fazer discípulos e de pregar o Evangelho. O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão buscando? A vontade de Deus é que você ame e fale sobre o que Ele fez na sua vida. Cara, a gente acha que Deus fez
Às vezes a gente não viveu experiências super sobrenaturais, como algo que o Xander compartilhou aqui com a gente no momento do dízimo. Mas somente a paz, a alegria, a liberdade que nós temos, vocês acham que não, mas já faz total diferença na vida daqueles que estão lá fora, na vida daqueles que não conhecem o Evangelho de Jesus. Amém? Então, Jesus te salvou e Ele morreu naquela cruz. E Ele morreu por cada um dos nossos pecados. Não foi para que nós vivêssemos uma vida, e eu vou usar uma palavra forte, miserável, olhando somente para o pecado, olhando somente em como fugir dele, olhando somente em fugir das tentações, pensando somente em como não pecar. Ele morreu naquela cruz, por mim e por você, para que nós pudéssemos fazer a diferença, para que nós pudéssemos receber o poder que Ele teve e com esse poder andar como Ele andou, gerando transformação de vida, gerando libertação das cadeias, gerando a paz que excede todo entendimento. Amém? Hebreus 1, 3 e 4 diz: Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E por que eu coloquei esse versículo aqui? Porque depois de estar naquela cruz e morrer como cordeiro, para que os nossos pecados fossem purificados, Ele foi estar com o Pai. E aqui a gente vê como essa questão do pecado não deve ser o centro. Lendo esse versículo, e foi num tempo que eu estava estudando o livro de Hebreus, eu li assim, eu fiquei imaginando como que seria isso, né? Tipo, porque a gente olha aqui, a gente fala assim: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação de pecados, assentou-se à direita da majestade. Tipo, cara, a purificação de pecados é algo do tipo: vou aqui, dou uma ducha aqui, tal, tirou, sentei aqui do lado da majestade. O centro da sua vida não deve ser o pecado. O seu objetivo de vida é muito mais do que fugir do diabo, é muito mais do que fugir das tentações, é muito mais do que fazer o certo ou errado. O objetivo da sua vida é gerar transformação. E eu queria concluir essa palavra dizendo o seguinte: Deus não quer que você ande evitando o pecado. Eu não posso beber porque Deus não se alegra. Eu não posso mentir porque Deus não se alegra. Eu não posso falar palavrão porque Deus não se alegra. Você pode fazer o que você quiser, mas você tem um objetivo. Amém? Você tem um objetivo. Filipenses 3, 14 a 16 diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui o seguinte: cara, vocês devem andar seguindo para o alvo que vocês já alcançaram, porque Jesus te garantiu isso. Portanto, siga para o alvo. E o seu alvo não é o pecado. O seu alvo não é fazer o certo. O seu alvo é ser como Jesus foi. O seu alvo é andar de peito aberto e cabeça erguida. É fazer a diferença na vida das pessoas. Esse deve ser o seu alvo.
que todas as outras coisas, elas vão ser secundárias. Quando Deus falou com Caim, no versículo que a gente leu lá no início, em Gênesis 4, ele disse o seguinte: cumpre a ti dominá-lo. Dominá-lo quem? O pecado. Sim, cumpre a nós dominar o pecado. Mas como que eu faço isso? Tirando ele da frente. Tire o pecado da sua frente. Coloque a vida de Jesus na sua frente. Coloque como objetivo: como que eu vou fazer a diferença no meu trabalho? Como que eu vou fazer a diferença no meu agir, na forma como eu me porto, nas coisas que eu falo? Como? Eu tenho certeza que Deus terá o maior prazer em derramar sobre você uma unção sobrenatural, para que você possa fazer a diferença e transformar as vidas que vão passar pelo seu caminho. Amém? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor, por esse culto, Paizinho querido. Papai, muito obrigado porque nós podemos sentir a Tua presença aqui, Senhor, sentir o Teu agir, Paizinho querido. Senhor, que assim como nós falamos aqui essa noite, Senhor, nós consigamos ser intencionais em tirar a importância do pecado em nossas vidas, Pai. Em tirar a importância do certo ou errado nas nossas vidas, Paizinho querido. Senhor, que nós tenhamos o foco naquilo que realmente importa, Pai. Que nós tenhamos o foco em transformar. Que nós tenhamos o foco em gerar vida, Pai. Que nós tenhamos o foco em fazer a diferença na vida daqueles que cruzarem o nosso caminho, Pai. Agora eu queria falar com você que talvez nunca recebeu o Espírito Santo, nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Que talvez você não entenda ainda muito bem essa questão de pecado, de Bíblia, pecado original, Adão e Eva, enfim. Mas que por algum motivo Deus moveu o seu coração hoje. Que essa atitude de gerar transformação na vida das pessoas, de mudar a trajetória de alguém, de fazer a diferença, se isso hoje tocou o seu coração e você nunca fez uma oração de entrega a Jesus, para que Ele habite no seu coração, eu queria te dar essa oportunidade hoje. Que nessa noite você inicie uma grande trajetória de vitória. Uma grande trajetória em fazer a diferença na vida daqueles que cruzam o seu caminho. Se você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, aí onde você está, levanta sua mão que a gente vai orar por você. Você que está assistindo a gente pelo YouTube, se você nunca fez essa oração e o Senhor tocou no seu coração hoje, está aparecendo um QR Code aí para você. Aponta o seu celular para esse QR Code, que a gente vai entrar em contato com você. A gente vai querer conhecer um pouco mais da sua história e a gente vai orar por você. Tem alguém aqui que nunca aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Se tiver, levanta a sua mão que a gente vai orar por você. Não perca essa oportunidade. Tenho certeza que Deus tem algo grandioso reservado para você. Uma trajetória
repleta de grandes testemunhos, como aquele que o Xander testemunhou hoje no início da palavra. Tem alguém aqui? Se você deseja fazer essa oração, levante sua mão. Não deixe que a vergonha ou o medo te impeça de aproveitar esse momento para convidar o Espírito Santo para fazer parte da sua vida. Vamos orar porque eu não sei se temos alguém na internet. Se você apontou o seu celular para esse QR Code, faça essa oração junto comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu creio nas tuas promessas. Eu creio nesse novo objetivo que o Senhor tem colocado na minha vida, de amar ao próximo e de pregar o Evangelho. Eu creio nesse novo objetivo de transformar as vidas daqueles que vão cruzar o meu caminho. Eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor Jesus. Agora, vocês que estão aqui, eu queria fazer mais uma oração por vocês, enquanto depois o louvor vai tocar uma música. Mas eu queria ministrar a vida de vocês a respeito disso. Como eu falei, essa palavra falou muito comigo antes de eu trazê-la aqui. Qual a importância que nós temos dado aos objetivos que Jesus traçou para nós? Por que fugir do pecado se eu posso ser muito mais efetivo, gerando transformação, fazendo a diferença na vida daqueles que cruzam o meu caminho? Por que fugir do pecado? Portanto, se você quer fazer parte desse novo momento, levante aí no seu lugar, que a gente vai orar. Que a gente vai orar para que você entenda o quanto a sua vida como ministério pode ser uma grande arma nas mãos do Senhor. O quanto a sua vida como ministério, quando você coloca a sua vida como seu ministério, isso gera transformação em você mesmo. A partir do momento que você se posiciona dessa maneira, você vai ver uma mudança no seu agir. Portanto, onde você estiver, levanta no seu lugar, a gente vai orar. Senhor Deus e Pai, eu quero colocar a vida dos teus filhos aqui essa noite, Senhor. Ó Paizinho querido, todos aqueles que, Senhor, querem um novo momento na sua vida, Senhor. Ó Paizinho querido, eu não sei como eles viveram até aqui, eu não sei qual foi o foco deles, Senhor, qual foram os objetivos que os moveram, Senhor. Mas eu declaro que a partir dessa noite, Senhor, que essa noite em especial, Paizinho querido, eles experimentarão, Senhor, um novo mover, Senhor, um novo momento, Pai. Um momento onde eles entendem que suas vidas, Senhor, são os seus ministérios, Paizinho querido. Um momento onde eles entendem, Senhor, que o Senhor os chama e chama todos nós, Paizinho querido, para que nós possamos pregar a Tua palavra, Senhor, para que nós possamos fazer a diferença com as nossas atitudes, Pai. Ó Paizinho querido, que o Teu Espírito Santo que habita em cada um dos Teus filhos aqui, Senhor, tenha liberdade, Senhor, e que essa luta entre espírito e carne, Senhor, seja muito, muito, muito espírito, Pai. Ó Senhor, tira, Paizinho querido, tira a centralidade do pecado, Pai. Ó Paizinho querido, o pecado só tem poder se nós colocarmos ele no nosso foco, Pai. Porque o Senhor morreu naquela cruz por nós. O Senhor morreu naquela cruz, Paizinho querido, por cada uma das nossas quedas, Pai. Ó Senhor, é assim como diz a Tua palavra lá em Romanos 6:1, Paizinho querido.
A sua graça que é superabundante, Senhor, ela não vai superabundar em nós porque nós daremos liberdade e legalidade para o pecado. De modo nenhum, como diz a tua palavra, Pai. Paizinho querido, que nós possamos viver uma novidade de vida hoje, Pai. Que a partir de hoje, Senhor, que a partir dessa segunda-feira, dessa semana que se inicia, Paizinho querido, os teus filhos comecem a mover, papai, o seu ponteiro para os objetivos que o Senhor traçou para nós, Paizinho querido. Eu te agradeço, Senhor, por esse culto, Senhor, por esse momento, Paizinho querido. Que o Senhor possa movê-los, Senhor. Que o Senhor possa mover os corações e as mentes aqui essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém.